podcast. Vozes que cantam, histórias que ensinam, do tambor à palavra, da memória à educação. Afroeduca é som, é saber, é resistência, onde a história ganha voz e a memória ganha ritmo. Afroeduca pode, cá está a aprender, é resistir. Olá, que bom ter vocês aqui com a gente em nome do afroeduca.com. Aqui no Afroeduca, sabe, a nossa missão é essa: pegar as histórias, a resistência afro-brasileira e transformar em conhecimento vivo, que pulsa. E cada conversa nossa, como a de hoje, é inspirada nos materiais, nas canções que a gente compartilha. A ideia é trazer reflexão, contexto histórico e caminhos pedagógicos também. Hoje, o mergulho é na história de uma figura assim, muito forte, Pedro Congo, e o legado dele no Quilombo do Buraco do Tatu. Para essa conversa, a gente se baseou em fontes biográficas, históricas e até numa canção pedagógica feita sobre ele, um material que está lá no Afroeduca. Isso mesmo. O foco hoje é Pedro Congo e esse quilombo, o Buraco do Tatu. Um exemplo assim muito poderoso de resistência negra bem no coração do Brasil. A gente está falando do Cerrado Goiano, né? Uma região central, mas cuja história de luta, muitas vezes, fica meio esquecida nos livros didáticos mais comuns. Então, a ideia é essa, explorar essa figura incrível e o seu reduto de liberdade. Vamos lá então, desvendar um pouco mais. Quem foi esse Pedro Congo? As fontes apontam que ele nasceu provavelmente na segunda metade do século XVIII, talvez ali na região do antigo Reino do Congo, na África. O nome original dele se perdeu. Pedro veio do batismo católico, forçado, claro, e Congo, bom, era como os colonizadores chamavam genericamente o pessoal daquela vasta região africana. E é interessante pensar nisso, né? Como esse nome, Congo, que foi imposto, acabou sendo ressignificado por ele. Virou um símbolo de identidade, sabe? De resistência cultural, mesmo debaixo de toda a violência da escravidão. O contexto histórico é importante. Auge da mineração em Goiás, séculos XVIII, XIX. Exploração brutal de mão de obra africana escravizada ali no interior do Brasil. E ele foi trazido para Goiás, trabalhou na mineração em fazendas, mas ele não aceitou o cativeiro. Fugiu e se tornou uma liderança fundamental na criação e organização do Quilombo do Buraco do Tatu. Para quem talvez não conheça tão a fundo, um quilombo era isso, uma comunidade autônoma formada por gente que escapava da escravidão. Eram focos de liberdade, né? De resistência. Exato. E a localização desse quilombo era muito estratégica, bem escondido no Cerrado. É fundamental entender o Cerrado não só como paisagem, mas como bioma mesmo. Uma savana imensa no centro do Brasil, com vegetação, relevo, que dificultavam muito o acesso à perseguição das tropas coloniais. Era uma proteção natural, entende? Aham. E ali, nesse refúgio, no meio do cerrado, o Pedro Congo ajudou a criar essa comunidade livre. Eles buscavam seguir princípios africanos, unindo gente de origens diferentes nessa luta por autonomia. Ele era visto como um líder mesmo, respeitado. Quase um rei, com funções políticas e espirituais. Sim. E o que é fascinante aqui, talvez um ponto-chave para a gente entender a profundidade dessa resistência, é a própria estrutura do quilombo. Não era só um esconderijo, sabe? Era um projeto de sociedade alternativa. Um tipo de reino africano no exílio, se a gente puder dizer assim. Tinha regras próprias, rituais, cultivo, defesa. Isso mostra que a resistência ia muito além do confronto armado direto. Era também cultural, política. Uma coisa muito forte. E as fontes descrevem Pedro Congo como um homem sábio. Conhecia ervas medicinais, lia as estrelas, tinha força na palavra. Dizem que o sonho dele era uma nação negra livre ali no coração do Brasil. Mas é claro que essa autonomia toda incomodou, né? Atraiu a fúria da coroa portuguesa, dos fazendeiros locais, e aí vieram os conflitos. O fim dele é meio incerto. Algumas histórias falam que morreu em combate, outras que ele conseguiu escapar e continuou lutando em outro lugar. Fica essa névoa, né? Entre a lenda e a história. E essa história nos obriga a olhar para o interior do Brasil, para o Cerrado, e reconhecer que a luta pela liberdade aconteceu em muitas frentes, em geografias diversas. Não só no litoral,
nas áreas de plantation mais conhecidas. Pedro Congo surge como essa figura, um rei sem coroa, um líder cuja força vinha da comunidade, da resistência cultural, não de um título dado pelo poder colonial. A força dele está na memória que lhe inspira até hoje. Exato. E essa memória inspirou diretamente a canção Pedro Congo, Rei do Cerrado, que a gente usa como ferramenta pedagógica lá no Afroeduca. Tem um trecho que diz assim, ó: fez da caverna um palácio de rei, e cada batuque era um passo da lei. E o refrão é marcante: Pedro Congo, rei do sertão, negro valente, firme no chão, fez do quilombo seu coração, canta, Cerrado, a libertação. É bonito, né? Muito. E analisando a letra, a gente vê camadas de significado. Quando diz fugido do ferro, do ouro e do sal, não é só a fuga física, é fuga da opressão completa. O castigo, o chicote, o ferro, a exploração econômica, o ouro, e o controle do Estado, o sal era monopólio, né? Vieram os homens com lanças e cruz. Isso mostra a aliança do poder militar e religioso da colônia contra eles. E a ideia dele virar semente sagrada aponta justamente para o legado vivo que continua inspirando. A canção faz essa ponte, né? Liga essa memória às celebrações das congadas. Explica pra gente um pouquinho o que são as congadas. As congadas, ou congos, são festas populares afro-brasileiras, sabe? Tem um caráter religioso, cultural forte. Muitas vezes, elas recontam, celebram histórias de reis e rainhas africanos, da luta contra a escravidão, da fé. São formas poderosas de manter viva essa memória coletiva, como o do Pedro Congo. Perfeito. E as notas didáticas que acompanham a música lá no Afroeduca, elas dão sugestões de atividades alinhadas à BNCC, a Base Nacional Comum Currículo, né, que orienta a educação básica no Brasil. Isso mostra como essa história tão potente pode ser trabalhada em sala de aula, conectando história, geografia, arte, cultura afro-brasileira. É muito rico. No fim das contas, é isso. A história do Pedro Congo e do quilombo do Buraco do Tatu vai além do relato histórico, né? É fonte viva de identidade, de orgulho. É um lembrete da luta contínua pela liberdade, pelo reconhecimento no Brasil. E mostra a força imensa da memória oral, das tradições culturais como as congadas, para preservar essas narrativas contra o apagamento. Então, o que fica de tudo isso? Acho que a história do Pedro Congo ecoa como um chamado mesmo para a gente descobrir mais sobre os múltiplos rostos, as múltiplas geografias da resistência negra no Brasil. Muitos ainda escondidos, né, no coração do país. Sim, e fica a reflexão. Quantas outras lideranças, quantas comunidades resilientes, quantos outros reis e rainhas sem coroa ainda esperam pelo seu devido reconhecimento nessa tapeçaria tão vasta e complexa que é a história brasileira. Esperamos que essa nossa exploração de hoje tenha sido enriquecedora para quem nos ouviu. A gente convida todo mundo a se inscrever no canal do Afroeduca lá no YouTube, curtir os conteúdos, explorar mais músicas e conversas como esta no Afroeduca Sound. É isso aí. Novas histórias, novas canções estão sempre chegando, buscando iluminar essas trajetórias tão importantes. Em nome do Afroeduca.com, a gente agradece muito a companhia e lembrem-se, aprender com música é lembrar com o coração. Até a próxima! Afroeduca Podcast. Vozes que cantam, histórias que ensinam, do tambor à palavra, da memória à educação.